Boa tarde, meu amigo Edgar. Tá ouvindo agora? Agora sim, tá ótimo. Em alto e bom tom, né? Isso. Deve ser pelo navegador aqui que é lento, é igual o Atlético Mineiro. Edgar, Edgar Rodrigues, boa tarde Vai para lá. você. Baita comunicador da Onda Oeste, nosso grande João Vitor. Parabéns aí pela matéria, acompanhei aqui nos bastidores. Obrigado. Muito bacana essa matéria sobre a Santa Casa de Piuí, né? E é o seguinte, Edgar, até vou pedir para o nosso amigo Daniel já colocar ele na tela. E enquanto ele fica na tela, o nosso convidado de hoje, eu vou apresentar para todos os nossos telespectadores das multiplataformas que acompanham a Onda Oeste, no Spotify, no rádio convencional, no nosso canal no YouTube também, pela TV de assinatura. Tal pai, tal filho seria a apresentação dele, porque ele é filho nada mais, nada menos do que o grande Humberto Almeida. Simplesmente, ele seria o nosso governador se ele não tivesse perdido a sua vida em um acidente de carro na cidade de Piuí, onde é a Onda Oeste. Esse homem que está na tela, ele é engenheiro, é jornalista, é pai, é filho e, acima de tudo, é um dos mais carimbados e de uma grande envergadura política e uma das mentes mais brilhantes da vida pública. Como muitos políticos e heróis do nosso país, talvez não fez milagre em casa, mas fez milagre por todos os lugares que ele passou com a sua grande capacidade persuasiva. Na tela está o meu amigo, jornalista, engenheiro, especialista em gestão pública, Gilberto Almeida, que trabalha na Assembleia Legislativa atualmente como assessor parlamentar. Esse grande figura que hoje, quando eu mandei uma mensagem para ele de manhã, vamos fazer uma pauta, e ele provou a sua capacidade dizendo, pode perguntar o que você quiser. E antes de dar as boas-vindas para você, Gilberto, já vou fazer uma exigência falando da sua experiência. Vivendo um tempo em que muitos parlamentares jovens, que às vezes a gente liga, fala que vai fazer uma entrevista, liga 800 assessores perguntando a pauta, tipo de roupa, qual veículo que é, se tem rede social, se não tem. E você, com a sua capacidade sem frescuras, tal pai, tal filho, como diria grande Georgina Martins, vem nos atender para a gente falar de política e falar da Assembleia. Já tive a oportunidade, enquanto repórter, de entrevistar milhares de pessoas, algumas famosas, outras não, mas todas com a sua importância. Mas talvez esse seja o bate-papo que eu mais esperava, para a gente poder compartilhar com os telespectadores da Onda Oeste a sua capacidade. Obrigado pelo convite, uma boa tarde e seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, meus cumprimentos a toda a equipe da Rádio Onda Oeste, aos ouvintes, e já dizer que o Alex é suspeito para falar qualquer coisa, porque ele é meu amigo, e a generosidade do amigo sempre é exagerada, mas estamos aqui à sua disposição e o que a gente puder contribuir. Quero dizer também que fiquei impressionado com o profissionalismo e a beleza do trabalho que vocês estão fazendo na Rádio Oeste. Muito bacana, parabéns. A nossa grande intenção, Gilberto Almeida, enquanto veículo de comunicação, é fazer notícia com responsabilidade. Somos liderados pelo Edgar Rodrigues, que tem essa grande experiência até dentro da AMIRT, e isso contribui bastante com uma equipe dedicada para fazer jornal aqui na região. E eu quero te começar a nossa entrevista de hoje perguntando sobre os principais temas, principais pautas da Assembleia Legislativa. E a primeira pergunta é: lei do orçamento e lei de orçamento plurianual. Tem veto do governo? Me fale sobre esse projeto que está tramitando essa semana e é a pauta da Assembleia Legislativa. Bom, toda lei de orçamento, assim como o plano plurianual, todos os instrumentos do planejamento institucional, no momento em que são discutidos na Casa Legislativa, é natural que eles sofram emendas com questões regionais, com questões ideológicas, com questões de bandeiras dos parlamentares que visam aprimorar e incluir eventuais programas e projetos que não foram contemplados no projeto de lei inicial. E com isso, a peça aprovada no final do ano passado continha algumas questões que o governador do estado entendeu por bem vetá-las, até por uma questão de erro de origem ou de descabimento de iniciativa do legislativo, enfim, vários os motivos,
voltam agora à discussão da Assembleia. Na próxima semana, esses vetos já receberam um parecer favorável nas comissões e, com isso, nas próximas semanas, eles devem ser votados para destravar a pauta da Assembleia. Você herdou do seu pai, a gente tem que falar nisso, o que eu falei não foi nenhum exagero, mesmo sendo seu amigo, seu pai certamente seria o próximo governador de Minas, até porque ele era o número 1 de Francelino Pereira, ele que foi um dos grandes líderes políticos da nossa região, foi deputado estadual de 75 a 83, e você cresceu nesse ambiente, então você entende bem o que é a política mineira que junto com a Café com Leite de São Paulo define os rumos desse país. Nós estamos vivendo na Assembleia atualmente, e eu quero trazer o seu ponto de vista para essa seara, para esse plano. 3 blocos parlamentares se dividiram na Assembleia, 2 blocos governistas, um com 30 parlamentares, outro com 24, e um bloco de oposição, democracia e luta. Você é literalmente ligado ao líder de um dos blocos, que é governista, que é o deputado Gustavo Santana. E recentemente agora teve uma visita dos deputados, em algumas cidades mineiras, relacionados a essa questão do desastre de Mariana. E esteve lá o deputado Ulisses, que é de oposição. E mesmo assim, a gente percebe essa afinidade do Gilberto e de todo o gabinete de poder fazer esse diálogo para construir uma Minas melhor. Então, eu gostaria que você falasse dessa visita especificamente e qual que é a ação desses 3 blocos, como que eles estão se comportando dentro da Assembleia. Existe um bloco que a gente pode dizer que ele se apresenta como governista, mas na verdade ele é aquele bloco que está meio que em cima do muro, ou não? Realmente o governo tem esse respaldo da Assembleia Legislativa que ele não teve no primeiro mandato. Comente sobre essa visita às cidades do desastre de Mariana e também sobre a questão dos 3 blocos parlamentares, Gilberto. Sim. Primeiro, com relação aos blocos parlamentares, depois nós vamos abordar Mariana. O bloco Avança Minas, liderado pelo deputado Gustavo Santana, ele é um bloco nitidamente governista, ele está colaborando, ele está participando do processo legislativo do governador Zema, comprometido com as pautas do governo Zema. Entretanto, existem algumas bandeiras. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, a questão da segurança pública, que nós temos o deputado Sargento Rodrigues, do PL, o deputado Caporeso e outros, o delegado Cleiton, enfim, existem várias pautas que são diferentes, Então, esse bloco foi criado com o objetivo de buscar apoio dessas pessoas que, apoiando o governo, entretanto, tem um comportamento distinto pelo comprometimento que tem com pautas. E participando daquilo de mais importante que existe na política mineira, que é da compreensão de que adversário político não é inimigo. Nós temos o momento de sentarmos juntos para resolver o problema. E assim foi na questão de Mariana, um desastre que ocorreu em 2016 e que até hoje nós temos consequências não só ambientais, mas consequências sociais nas populações ribeirinhas, aquelas que foram afetadas. E a Assembleia Legislativa criou uma comissão suprapartidária, uma comissão extraordinária, que fez, na data de ontem e anteontem, uma visita a diversas cidades, especialmente em Aimorés e Governador Valadares, para conversar com essas pessoas, conhecer a realidade, prevenir quanto a eventuais futuros desastres que não podem mais acontecer, detectando que medidas precisam ser tomadas. E essas medidas têm que ter o foco no ser humano. Nós tivemos uma solução de Brumadinho com um desastre posterior e já tem concretamente soluções mais favoráveis, não que esteja resolvido, mas mais favoráveis, e a preocupação dessa comissão é de servir de órgão catalisador para buscar uma solução definitiva. Nós já estamos prestes a completar 10 anos de um desastre e com seres humanos ainda sofrendo consequências, além das questões ambientais. O deputado Gustavo Santana, que é líder do Bloco Avança Minas e participa do PL, estava presente, o deputado Ulisses, do PT, e diversos outros deputados, mostrando que, como bem coaduna com a política mineira, há
momentos que nós temos todos que deixar em segundo plano as diferenças políticas, as diferenças partidárias e buscar soluções. Com esse intuito, e é por esse motivo que o deputado Gustavo Santana, que estava previsto vir a Pinhuí ontem, nessa bela vitória, a quem parabenizo a todos, do restabelecimento da unidade de terapia intensiva da Santa Casa, uma grande vitória para a região toda, e o deputado não pôde comparecer em função das suas obrigações como parlamentar de estar acompanhando essa comissão da qual faz parte. Mas eu gostaria muito que o Estado todo levantasse os olhos para essas questões ambientais. Depois que elas acontecem, nós temos que buscar soluções. Mas existem problemas que podem estar acontecendo e é nesse sentido que preventivamente nós precisamos nos unir como comunidade, como órgãos governamentais, como órgãos empresariais, para que os desastres não mais aconteçam. A gente vai continuar acompanhando essa questão de Mariana, espero que você traga novas informações. E já mudando também a nossa pauta, eu falo muito do seu pai porque o brasileiro ele é diferente do americano. O americano valoriza muito a sua história e a memória dos seus heróis. Quando eu falo de Gilberto Almeida, até para as pessoas aqui de Alpinópolis, próximo a Passos, entenderem quem foi, ele foi um deputado estadual que teve mais de 90 mil votos numa época que a gente tinha metade de eleitores que nós temos hoje. E o Gilberto é um dos responsáveis, ao lado do Padre Birajara, pela construção, né, do Hospital Cônigo Birajara Cabral da cidade de Alpinópolis. E você aprendeu muito isso com ele, de fazer esse elo, de ser o canal do diálogo entre oposição e situação, e isso é muito importante. Esse trabalho de bastidores na política. Às vezes a gente percebe que nós vemos só o político, né, o deputado em si, aparecendo na mídia, mas é muito importante a gente entender essa função desse pessoal técnico que faz o trabalho de bastidores. E dentro dessa seara, você me confidenciou mais cedo de manhã em relação a um projeto agora, né, que permite a liberação de 360 milhões de reais para a saúde pública, e até em relação a ambulâncias, são emendas que vêm vinculadas e o prefeito precisa comprar aquela ambulância, e às vezes a Santa Casa está cheia de ambulância, precisa de um outro aparelho, e a Assembleia Legislativa, juntamente com esse bloco que é liderado pelo deputado Gustavo Santana, o qual você assessora, ela está trabalhando para que exista esse projeto, né, de liberação desses 360 milhões para a saúde pública. Me conte desse projeto, Gilberto. Bom, primeiro vamos na origem. Quando as emendas parlamentares, ou não, mas em geral emendas parlamentares são liberadas, muitas delas, a maioria delas, vem com destinação específica. Tem as transferências especiais que não, mas uma grande parte, especialmente aquelas da saúde, que representam 50% do valor global das emendas, elas vêm, por exemplo, para que o município adquira uma ambulância, como você citou, para a Santa Casa ou para o próprio Sistema Municipal de Saúde. E isso veio acumulando durante o tempo, porque em diversos momentos a verba veio com aquela destinação, o município tem carências em outros segmentos da saúde e está satisfeito com relação às ambulâncias. E é uma grande reivindicação que tem acontecido, no sentido de que esses recursos, ficando dentro da saúde, possam ser utilizados com outros benefícios. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a demanda que existe hoje, até a emenda chegar, ela pode ter sido suprida. Tem casos até de emendas parlamentares de 2 deputados no mesmo sentido, como é o caso de Pinhuí. Pinhuí recebeu uma ambulância do deputado Gustavo Santana e recebeu também uma ambulância de um outro deputado. Então, a grande reivindicação é no sentido de que esses recursos, que ao não serem utilizados, por exemplo, na compra dessa ambulância ou outra destinação específica, ficam bloqueados sem poder ser utilizados. Está em tramitação em fase adiantada na Assembleia Legislativa um projeto de lei que liberam esses recursos que estão parados, sem, entretanto, liberar o viés da saúde. É muito importante realçar isso. Esse projeto, a tendência, a expectativa é que ele seja aprovado nos próximos dias também. E comentando sobre essa questão de relacionamento com
com o Poder Executivo, com o governador Zema e a Assembleia, nós temos pela frente aí uma pedreira grande, né, que são projetos como a privatização da CEMIG, da CODEMIG, da Copasa, que devem, ontem o secretário Igor Eto acenou que o da CEMIG e da Copasa estariam em fase já de envio à Assembleia. São temas polêmicos, são temas complexos, são temas que vão polarizar, né? Mas que com a maioria confortável que o governador Zema conseguiu obter nesse segundo mandato, eles estão com viés de aprovação. Além, evidentemente, do velho problema do regime de recuperação fiscal, que nos testes iniciais indicam que o governador certamente o colocará em pauta para que os senhores deputados possam apreciá-lo com um viés diferente do que era no mandato passado. Essa é uma pauta defendida pelo Zema desde da sua primeira candidatura, a privatização de algumas estatais, dentre elas a CEMIG, e você está trazendo para a gente em primeira mão que esse projeto já deve estar chegando da casa, e você terminou a sua resposta falando de governo passado. É sobre isso que eu quero perguntar. O governo atual, ele já conseguiu, pelo menos, amenizar essa ferida que ficou aberta financeiramente nos cofres públicos da última gestão? Ou está tendo só uma maquiagem? O rombo que foi deixado pelos governos anteriores, falo muito do Pimentel, porque particularmente acho que foi o governo que teve maiores problemas. Mas o déficit do Estado de Minas Gerais já vem há algum tempo, né? E ele foi equacionado, mas nós temos hoje, oriunda desse passado de problemas, quase 150 milhões, era 130, já faz algum tempo, isso aí deve estar beirando aos 150 bilhões de dívidas do governo de Minas com a União, e que não trouxeram grandes represálias ao Estado, jurídicas ao Estado ainda, porque está à custa de uma liminar no Supremo Tribunal Federal. O regime de recuperação fiscal é uma forma de discutir isso. E é bom dizer que ele não é uma matéria tranquila, porque ele vai trazer sacrifícios ao Estado e, com isso, vários segmentos vão se levantar, por exemplo, o funcionalismo público. É um caso, um problema extremamente grave, mas que precisa ter uma solução. O que não pode acontecer, e que lamentavelmente aconteceu quando o ex-deputado e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Agostinho Patrus, quando ele foi presidente da Assembleia, foi o de não colocar em pauta, de não avançar com o problema. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal concedeu ao Zema o direito de assinar a recuperação fiscal, mesmo sem aprovação da Assembleia. Mas hoje, o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite, conhecido como Tadeuzinho, tem uma disposição diferente para o diálogo, e até mesmo a oposição já percebeu um clima novo. O governador Zema, que sofreu várias críticas com as quais eu concordo na gestão política de seu primeiro mandato, hoje já experimentado, parece ter compreendido mais o meio político e as suas diferenças para a vida privada, que foi sempre onde ele militou. E eu acredito que dessa discussão, não só das privatizações, da regime de recuperação fiscal, virá o aperfeiçoamento para que nós encontremos um problema, que é essa dívida de 140 bilhões, 150 bilhões. Isso não foi quitado. O que o governador Zema fez foi equilibrar o Estado como se não tivesse essa dívida, porque ela está suspensa por liminar. Agora, no momento em que ela entrar em cobrança, o Estado volta ao estado, digamos, pré-falimentar que tinha no momento da posse do governador Zema. E a gente torce muito. O mérito do Zema foi de conter a sangria. O Estado não estava equilibrado, as contas aumentavam o déficit todo ano, e ele conseguiu equilibrar a máquina pública. O Estado parou de dar prejuízo. Parou de dar déficit. Então, agora nós começamos uma fase de equacionar a demanda de dívidas reprimida do passado, que precisa de uma solução, que os deputados, seja de oposição, situação, têm o dever de debruçar sobre isso e encontrar um caminho.
E como cidadão a gente espera isso. Seria, como você disse no seu último artigo, né? Por fora Bela Viola, por dentro Prão Bolorento. A gente está encerrando por aqui a nossa boa entrevista. Espero voltar a falar com você novamente uma outra oportunidade. Agora a gente tem que passar a bola para o Daniel, porque ninguém é perfeito. E assim como você, ele também é torcedor do Atlético Mineiro. Então vocês vivem sofrendo, não conseguem ser felizes como a gente cruzeirense, né? E vocês se iludem com aqueles títulos engraçados, sabe, Gilberto? Até descontraindo um pouco o nosso bate-papo. Tudo que um atleticano fala, o outro fala. Parece que vocês têm uma rede de conexão, né? Hoje de manhã o Daniel me mandou: sou atleticano, sou macho. E você me mandou a mesma coisa, uma necessidade de provar. A gente vai acompanhar agora as notícias do Atlético Mineiro com o Daniel Amorim, mas desde já, fica aí, continua assistindo. Muito obrigado pelo bate-papo, pelas informações da Assembleia Legislativa. Feliz sou eu e o Edgar, que somos cruzeirenses. Um grande abraço para você e eu espero que você traga de volta mais informações para a gente aqui, tá certo, Gilberto? Obrigado mesmo. Um abraço a todos, a nação alvinegro, bica galo.